aluno do segundo ano. Tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Muito bem. Nessa aula de hoje, nessa aula gravada, eu estou trazendo para você a correção dos exercícios que foram feitos, que foram, aliás, corrigidos nas duas últimas lives que nós fizemos. Então, se você não pôde participar de alguma destas lives, estou aqui trazendo a correção de todos os exercícios do módulo 17. Caso você tenha participado de uma live, é só você adiantar um pouquinho o vídeo, né? Se participou de uma, mas não participou da outra, é só você adiantar o vídeo para você pegar a resolução do exercício que você necessita. Tudo bem? Muito ótimo! Então, olha só, abrindo a sua apostila na página 465. Vamos lá. Aí na página 465, você tem aí a teoria sobre os pronomes indefinidos. Eu já deixei aí, já fizemos essa parte nas aulas aí remotas passadas que eu disponibilizei para vocês. E na 466, você tem os primeiros exercícios sobre indefinidos, ou seja, esses exercícios sobre some, any e no. Então vamos à correção. Exercise number 1. You had to complete with some or any, né? Lembrando que o some é usado em frases afirmativas e interrogativas quando você fizer um pedido ou um oferecimento. E o any usado aí principalmente nas interrogativas e na negativa, e usado em frase afirmativa quando você quiser estabelecer, passar a ideia, o sentido de qualquer, tá bom? Olha só, número 1. Ele fala, child can be adopted. It depends mainly on you. Ou seja, qualquer criança pode ser adotada. Então, aqui a gente tem o uso do any na afirmativa, com esse sentido de qualquer. Por isso que ficou, any child can be adopted. Number 2, Anne met all her friends in Paris last summer. Eu tenho uma frase afirmativa. Eu quero falar que ela encontrou alguns dos amigos dela lá em Paris, por isso a gente utiliza o indefinido some nessa frase. Número 3. Could you bring me water? I'm very thirsty. Lembra que no comecinho eu disse para você que o some nós devemos utilizar nas frases afirmativas, mas nós também utilizamos some na interrogativa toda vez que eu quero fazer um pedido ou um oferecimento. Olha essa frase. Você pode me trazer água? Estou fazendo um pedido para alguém. Então, quando eu faço um pedido para alguém, indetermino a quantidade, ou quando eu estou pedindo algo que é um substantivo incontável, nós devemos utilizar o some antes desse substantivo. Por isso que ficou, could you please bring me some water? I'm very thirsty. Ok? Number 4. The room was crowded, ou seja, o quarto estava muito lotado, olha só, o muito foi por minha conta. There weren't places anymore. Olha só, se eu tenho uma frase negativa e eu quero falar não tinha lugares, não havia nem um lugar. Então, se a frase é negativa, a gente utiliza any para a gente falar nenhum. Observe algo importante, que some e any sempre devem vir antes dos substantivos. Olha só, sempre. Some, any, no, sempre são colocados antes de substantivos. Tudo bem? Number 5. Did you see good play last week? Olha lá, em uma interrogativa, mas eu não estou aí oferecendo absolutamente nada. E eu também não estou fazendo nenhum pedido. Por isso que a gente vai usar any. Did you see any good play last week? Você viu aí alguma peça legal? Veja, não estou falando se são 2 peças, 3 peças, 4 peças. Indetermina a quantidade. E a frase é interrogativa, por isso estamos usando any. Number 6. He didn't do, olha só, frase negativa, nós também devemos usar o any. He didn't do any homework yesterday. Olha só, ele não fez nenhuma tarefa ontem. Ai, ai, ai. Já no exercício 2, você tem de usar some, any, no. Então, lembrando que o no é aquela forma de você negar, mas em orações afirmativas. Ou seja, o verbo da frase estará na afirmativa.
mas o sentido dessa frase vai ser negativo à medida que você usa o no. Então, olha só, frase número 1. I'm sorry, I can't lend you money, I'm broke. Ou seja, eu estou falido. I'm broke significa estou falido. Então, se eu estou falido, eu não posso te emprestar nenhum dinheiro. Como o verbo da frase está na negativa, verbo da frase na negativa, nós utilizamos any. So, I'm sorry, I can't lend you any money. I'm broke. Né? Não posso te emprestar nenhum dinheiro. Estou falido, estou quebrado. Number 2. Do you want any coffee? Yes, I want. Lembra do uso do some para pedidos e oferecimentos? Olha só, aqui eu estou oferecendo café para alguém. Então, se eu ofereço café, eu uso some na interrogativa. Como a minha resposta a essa questão é afirmativa, verbo na afirmativa, sentido afirmativo, estou usando some, ok? Number 3. I don't have opinion about her. Eu não tenho nenhuma opinião sobre ela. Verbo na negativa pede o uso de any. I don't have any opinion about her. Number 4. Students did their homework. They're too lazy. Olha só, se esses alunos são muito preguiçosos, será que eles fizeram essa tarefa de casa? I don't think so. Olha aí, não é o caso de vocês, obviamente. Então, aqui a gente vai colocar no. Então, no students did their homework. Nenhum aluno, ninguém fez aí as lições de casa. Lembrando aí, olha, no sempre antes de um substantivo, any antes de substantivo, some antes de substantivo, tudo bem? O que vai substituir o substantivo são os compostos, né? Number 6. Is there a drugstore near here? Observe que na número 5, ele simplesmente está perguntando se há farmácia aqui por perto. Ele não está fazendo um pedido, nem um oferecimento. Por isso, o que a gente vai usar, is there any drugstore near here? Any na interrogativa, como sentido principal aí da interrogativa. Number 6. I see person here. I think you must be mistaken. Eu acho que você está errando aí, hein? Não sei não. Eu não estou vendo ninguém aqui. Se eu estou vendo ninguém aqui, eu tenho um verbo afirmativo e eu preciso dar uma negativa, eu preciso negar. Por isso que a gente vai usar o no. I see no person here. I think you must be mistaken. Você está errando. Não estou vendo aí ninguém aqui. Number 7. Would you like coffee? Geralmente, quando você tem essas expressões, would you like, sempre a gente está falando, você gostaria? Estou falando aí de um oferecimento. Por isso, se é oferecimento, a gente usa some na interrogativa. Não, I'd like no coffee. Olha só, eu tenho que negar, né? Se o verbo está na afirmativa, would you like, está na afirmativa, would. Se fosse negativa, seria wouldn't. Então, se o verbo está na afirmativa, o indefinido a ser usado vai ser o no. Por isso que ficou, no, I'd like no coffee. Number 8. Can you lend me reais? I'll give you back next payment. Olha só, ele está fazendo um pedido aqui. Você pode me emprestar uns reais, um dinheirinho aí? Você pode me emprestar? Então, se eu estou fazendo um pedido, eu estou usando some na interrogativa. Number 9, mesma coisa. Can you give me some further details about the trip? Olha o further que a gente estudou aí no comecinho no finzinho da apostila número 1, aliás. O further com aquela ideia adicional, algo a mais. Então, can you give me some further details about the trip? Olha só, se eu estou aqui fazendo um pedido, eu vou usar o some na interrogativa, conforme nós aí já conversamos nas aulas passadas. Número 10. If you have a problem, I will give you a hand. Ou seja, se você tiver qualquer problema, eu te darei uma mãozinha aí, eu te darei uma mão. Olha só, if, né? Depois do if, sempre você vai usar any, tudo bem? Então, depois do if, any, os seus compostos, depois de uma palavra de sentido negativo, como never, hardly, sempre você vai usar o any. O que é importante você saber é que em inglês nunca tem duas negativas. Nunca você pode pôr uma palavra de sentido negativo, como never, hardly, e usar o no. Ou colocar um verbo na negativa e usar o no, ou um dos compostos. Tá? Bloco 3.
Ele falava para você completar essas frases usando a, and, some, any or no. Lembrando que o a e o and é uma maneira de delimitar a quantidade. Lembrando que a e and é o artigo indefinido, né? Uma. A usado antes de som de consoante, and usado antes do som de vogal, não é? E aí ele delimita a quantidade. Como a e and significa um ou uma, ele fecha a quantidade de alguma coisa. Olha só, número 1. Daniel usually has difficult tests at school. Ou seja, ele sempre tem algumas provas difíceis. Não estou falando que são 2, 3, 4, 5, 10. Eu estou delimitando, estou indeterminando a quantidade. Agora eu vou delimitar. Eu vou falar que ele teve uma prova difícil. Se ele teve uma prova difícil ontem, yesterday he had an English test. Aliás, nem foi uma prova difícil, foi uma prova de inglês. Então foi muito fácil, né? Então, English, aqui, ó, começa com som de consoante, com som de vogal, English, né? Hey, teacher. Então, por isso que eu usei an English test, tá bom? Number 2, let's go to the supermarket. There is food at home. Olha só, se eu estou falando para a gente ir, olha só, vamos aqui ao mercado, let's go to the supermarket. Olha só, não tem comida em casa. Então eu afirmo negando. There is no food at home. Verbo na afirmativa, indefinido no. Number 3. Do you have money? Olha lá, você tem dinheiro com você? Do you have any money now? Olha lá. Não estou pedindo, também não estou oferecendo nada. Simplesmente estou perguntando se ele tem dinheiro. Yes, I have some dollars. Uma coisa importante é que o a e o an só podem ser usados antes de singular e antes de substantivos contáveis, hein? Nunca vai colocar o a e o an antes de um substantivo incontável. Aí não pode. Número 4, olha só como fica. We need some cheese, some oranges, a box of milk, some coffee and some eggs for breakfast. Cheese é incontável, verbo na afirmativa, some cheese. Plural, várias, quer preciso de laranja, algumas laranjas, olha lá, some oranges. Mas eu preciso de uma caixa de leite. Se eu preciso de uma caixa de leite, eu preciso de a box of milk. Determino a quantidade, tá bom? Número 6, também determinando que uma hora tem 60 minutos. Hour, esse H, ele não tem som. Se o H não tem som, por isso que eu estou usando an. An hour has 60 minutes. Ou seja, uma hora tem aí 60 minutos. Number 6. All my relatives live in Brazil. I don't have any relatives in England. Por que eu estou usando any? O verbo é na negativa. E eu quero falar que eu não tenho nenhum parentes na Inglaterra. Né? Não tem ninguém lá na Inglaterra. Então, I don't have any relatives in England. Beleza? O bloco número 4, ele vai começar a trabalhar com os compostos, ou seja, something, quando eu estou falando de coisa, somebody, quando eu estiver falando de pessoa, somebody, someone são sinônimos, anything, né? Que é a negativa aí do something, quando o verbo está na negativa. Mas, de uma maneira geral, né, como eu expliquei na aula, toda vez que você tiver thing, você está falando sobre coisa. Toda vez que você tiver one ou body, você está falando sobre pessoas. E aí, a regra dos compostos, somebody, someone, anything, anybody, nobody, nothing, sempre vai seguir o indefinido básico. Sempre vai seguir as regras do some, do any e do no. Vamos lá corrigir o bloco 4, então. Muito bem. Então, aqui, ó, nesse bloco número 4, você tem que usar o some, any, no, ou um dos compostos, né? Lembrando que o some, any, no, sempre eles vêm antes de substantivos. E os compostos, eles vêm no lugar do substantivo. Nunca você terá um composto antes de um substantivo. Somebody, someone, something, anything, nothing, eles nunca vêm antes de um substantivo, né? Olha só, número 1. Did you see in front of the house this morning? Oração é interrogativa. Toda vez que você tiver uma oração interrogativa, sempre você tem de fazer essa análise. Essa interrogativa está falando de um pedido ou de um oferecimento? Não. Simplesmente ele está perguntando se você viu alguém
em frente da casa essa manhã. Você poderia pensar em alguma coisa? Tem problema. Então poderia ser anybody ou anything nesse caso. O que é importante é que é any, porque a oração está na interrogativa. Você viu alguém aqui em frente de casa essa manhã? Did you see anybody in front of the house this morning? So far, so good. Perfect. Number 2. I need to buy food at the supermarket today. That is to eat at home. Ou seja, eu preciso comprar comida no supermercado. Food é aí o substantivo. Por isso que eu não uso nenhum composto, porque eu preciso comprar alguma comida. Se eu quisesse falar que eu preciso comprar alguma coisa, eu diria I need to buy something at the supermarket. Mas nesse caso, eu preciso comprar some food. I need to buy some food at the supermarket today. There is nothing to eat at home. Ou seja, não tem nada para comer em casa, tá bom? Eu poderia falar there is no food. Então, o nothing que é substitui o substantivo food, tá bom? Eu afirmo e nego ao mesmo tempo. Number 3. The teacher is not satisfied with our grades, with our class, because, olha lá, ele não está satisfeito porque ninguém tirou boas notas. Se ninguém tirou boas notas, nobody got good grades in the test. Então, olha só, ninguém tirou boas notas. Nobody got good grades in the test. Number 4. Did Mr. Miller tell you anything about that book? Olha lá, o Mr. Miller falou alguma coisa para você sobre aquele livro? Não. He said nothing about the book. Olha, é uma interrogativa e eu estou querendo saber alguma coisa. Então, toda vez que eu quero saber coisa, sempre a gente usa um composto com thing. Como essa frase está na interrogativa, essa é a razão pela qual eu uso anything. Agora, veja, ele fala, não, ele não disse nada. Se ele não disse nada, eu estou afirmando, mas eu preciso negar ao mesmo tempo. Então, eu deixo o verbo na afirmativa e eu aí nego usando no. Então, olha só. No, he said nothing. Number 5. Olha só. Did you leave behind the computer? Você deixou alguma coisa atrás do computador? Olha aí, se é uma interrogativa e eu quero falar alguma coisa, a gente vai usar o quê? Anything. É interrogativa. Eu quero falar alguma coisa. Eles deixaram alguma coisa atrás do computador? Did they leave anything behind the computer? Não, nada. Então, no, nothing. Então, você tem que ir pelo contexto, pelo sentido, para achar o indefinido adequado para completar as frases. Número 6. Oração interrogativa. Faz aquele pensamento. Essa oração interrogativa é um pedido ou um oferecimento? Ninguém está pedindo pão aí para ninguém. Ele simplesmente quer saber se tem pão na bandeja. Esse tray aqui é bandeja. Se ele quer saber se tem pão na bandeja, olha só. Was there any bread on the tray? Aliás, se havia, né? Was aqui, indicando uma situação passada. Havia pão na bandeja? Was there any bread on the tray? Yes, there was. No, there wasn't. Number 7. Did help you with the homework yesterday? Qual é o sentido? Eu quero falar o quê? Se alguém, sempre pense nisso, o que ele está querendo falar com a frase? Alguém te ajudou com a sua lição de casa ontem? Alguém te ajudou. Se é alguém, é um composto de body ou um composto de one. Tanto faz usar body ou one, são sinônimos. E se é interrogativa e eu não estou pedindo nada a ninguém, a gente vai usar um composto de N. Como é pessoa, anybody. Se fosse coisa, eu usaria anything. Anyone, né? Então, eita, teacher, olha só. Eu usei anybody porque é pessoa e o sinônimo seria anyone. Se fosse coisa, eu usaria anything. Good. Number 8. I want to speak to responsible for this department. Ou seja, quero conversar com alguém responsável, alguém. Se eu tenho que conversar com esse alguém responsável, esse alguém vai ser somebody. Olha lá. I want to speak to somebody responsible for this department. Number 9. I didn't buy for you because I didn't have... Olha lá, não comprei o quê? Eu não comprei nada para você. Ah, vai dar briga isso, hein? Mas se eu não comprei nada, ó, didn't, está na negativa. Então, se eu tenho um verbo na negativa e eu quero falar nada,
eu vou usar anything. Olha lá. I didn't buy anything for you because I didn't have any money. Ó, didn't na negativa vai pedir o uso do any. I didn't buy anything for you because I didn't have any money. Number 10. John was very disappointed. Olha lá, o John ficou muito desapontado porque ninguém foi na festa dele. Poor John. Então, because nobody came to his birthday party. Então, eu tenho um verbo na afirmativa e eu quero dar o sentido negativo. Como estamos falando de pessoa, a gente está usando body ou one. Poderia ser no one? Sim, sempre pode. Tá bom? Sensacional? Então, esse aqui foi o conteúdo que nós desenvolvemos aí nas 2 lives de exercícios de inglês. Então, você não pôde comparecer, ou se você quer rever, quis rever aí a correção dos exercícios, pegar mais algum detalhe, aqui está, então, a aula gravada, tudo bem? É sempre que você puder, é sempre importante participar das lives, tá bom? A gente sabe que às vezes não dá certo mesmo, mas fique tranquilo, sempre eu deixarei a aula gravada aqui para você. Tá bom, gente bonita? Sensacional! Vamos aqui, seguindo aqui nessa nossa correção. Olha só, na number 11, if letters arrive for me, can you send them to this address? Ou seja, a ideia, se qualquer carta, qualquer correspondência chegar para mim, você pode mandar nesse endereço? Olha só, with. Sempre depois de if, a gente vai usar any. Olha lá. If any letters arrive for me, né? Se qualquer carta chegar para mim, o any na afirmativa tem sentido de qualquer. E ele sempre é utilizado depois de if. You can catch any of these buses. They all go to the center. Ou seja, você pode aí pegar qualquer um destes ônibus. Todos eles vão para o centro da cidade. Então, ó, o N na afirmativa, com esse sentido de qualquer. Número 13. They left the door unlocked. Eles deixaram a porta destrancada. Ou seja, qualquer um poderia entrar. Uso do N na afirmativa com o sentido de qualquer. Então, anyone, porque eu estou falando de pessoa, poderia ser anybody, could have come in, ok? Number 14. He left the building without saying. Atenção aqui, pega a caneta, marca texto, grifa without. Without é uma palavra de sentido negativo. Sempre que você tiver na frase uma palavra de sentido negativo, sempre você tem de usar any. Então aqui é número 4. He left the building without saying anything. Without saying anything. O any está ligado à ideia da palavra negativa without. Então ele saiu do prédio, deixou o prédio sem dizer nada. Estou falando de coisa, por isso que é thing. E a número 15 aí, finalmente. Can you give me information about the place? Estou fazendo um pedido. Você pode me dar algumas informações aí sobre lugares para ver aqui na cidade? Can you give me some information about places to see in the town? Então, se eu tenho essa interrogativa e eu estou fazendo um pedido a alguém, a gente usa o some na interrogativa. Tudo bem, gente simpática? Muito bom! Então, agora sim, o teacher tinha se antecipado um pouquinho. Então, essa foi a correção dos nossos exercícios feitos aí nas lives. Tudo bem, gente simpática? Ótimo! Lembro para você que você tem que responder o questionário de frequência que está lá na sala virtual para validar a sua presença na aula de hoje. Foi uma alegria tê-los aqui comigo e até uma próxima aula, gente simpática. Tchau, tchau. Bye!